Neemias. Capítulo 12. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque e Atus, Ido, Ginetói, Abias, Secanias, Reum, Meremote, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesuá. E os levitas, Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores. E Baquebuquias e Oni, seus irmãos, estavam defronte deles segundo os seus cargos. Jesuá foi pai de Joiaquim, Joiaquim de Eliasibe, Eliasibe de Joiada, Joiada de Jonatã, e Jonatã de Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas paternas, por Seraías, Meraías, por Jeremias, Ananias, por Esdras, Mesulão, por Amarias, Joanã, por Maluque, Jonatã, por Sebanias, José, por Arim, Adiná, por Meraiote e Eucai, por Ido, Zacarias, por Gineton, Mesulão, por Abias, Zicri, por Miniamim, por Moadias, Piltai, por Bilga, Samua, por Semaías, Jeonatã, por Joiaribe, Matenai, por Gedaías, Uzi, por Salai, Calai, por Amoque, Eber, por Ilquias, Asabias, por Gedaías, Netanel. Nos dias de Eliasibe e Joiada, Joanã e Jadua foram inscritos, dos levitas, os chefes das casas paternas, e assim também os dos sacerdotes, no reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, chefes de casas paternas, foram inscritos no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos que ficavam defronte deles, turma contra turma, para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, e Acube eram porteiros, e faziam a guarda junto aos celeiros das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Ora, na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os lugares, para os trazerem a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias do Netofatitas, como também de Bet-Jugal e dos campos de Geba e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e constituí duas grandes companhias para darem graças e andarem em procissão, uma das quais foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do monturo. E após ela seguiam Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, e adiante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas a leste. A outra companhia dos que davam graças foi para a esquerda, seguindo eu com a metade do povo, sobre o muro, passando pela torre dos fornos até a muralha larga, e seguindo por cima da porta de Efraim, e da porta velha, e da porta dos peixes,
e pela torre de Ananel, e a torre do Sem até a porta das ovelhas, e pararam à porta da guarda. Assim as duas companhias dos que davam graças pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com trombetas. Com também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer, e os cantores cantavam, tendo Jesaías por dirigente. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se fez ouvir longe. No mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para nelas recolherem, dos campos, das cidades, os quinhões designados pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas no seu posto, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme a ordem de Davi e de seu filho Salomão. Pois desde a antiguidade, já nos dias de Davi e de Asaf, havia um chefe dos cantores, e havia cânticos de louvor e de ação de graça a Deus. Pelo que todo Israel nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as suas porções destinadas aos levitas, e os levitas separavam as porções destinadas aos filhos de Arão. Obrigado por acompanhar o canal. Deixe o seu like e se não for inscrito, se inscreva.